A série, o nome da série, para quem não estava aqui domingo passado, é A Vida e Lições do Rei Salomão, amém? Esse é o nome da série, A Vida e Lições do Rei Salomão. Se você não veio domingo passado, até terça-feira vai estar lá no nosso Spotify, amém? Além do Spotify, qualquer outro? E Deezer. Então você pode ouvir a de semana passada para você juntar e vai ter mais uma ou duas aí nessa série, A Vida e Lições do Rei Salomão. Semana passada foi a primeira jornada dessa série, o tema foi aproveitando as oportunidades. E aprendemos com Salomão o que era aproveitar as oportunidades que Deus gera na nossa vida. A segunda jornada dessa série, A Vida e Lições do Rei Salomão, é o que vem em primeiro lugar. Diga comigo, o que vem em primeiro lugar. Deus fala conosco nessa noite, através da Tua Palavra, nessa série, enriquecendo o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, amplificando o nosso entendimento na revelação da Tua Palavra. E seja tudo exclusivamente a Tua glória, em nome de Jesus. Abre conosco aí lá em 1 Reis, capítulo 5, versos 5 ao 7. Queridos, você que ainda não é batizado e deseja batizar, amanhã começa a primeira aula. É às 20 horas, pastor? Às 20 horas aqui, ó. Procura o pastor Célio, ou vem amanhã direto, conversa com ele. Fica de pé aí, pastor Célio, para a turma te ver. Esse pastor abençoado vai estar ministrando as aulas de batismo, para que a gente possa batizar você, amém? Então procure ele, faça sua inscrição e esteja conosco. 1 Reis 5, de 5 a 7, nós estamos falando de Salomão, né? Semana passada também foi Reis, capítulo 2, hoje capítulo 5. Por isso, diz Salomão, planejo edificar um templo dedicado ao nome do Senhor meu Deus, conforme Deus prometeu a meu pai Davi, afirmando, teu filho que colocarei no trono em teu lugar, é quem construirá um templo para o meu nome. Portanto, dá ordem para que se cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos acompanharão os teus servos, conforme tudo o que disseres, porque tu sabes muito bem que entre nós não há ninguém que domine a arte. Entre nós não há ninguém que domine a arte de cortar madeira como os sidônios. Quando ouviu as palavras de Salomão, Hirão se alegrou sobremaneira e exclamou, bendito seja hoje Yahvé, que deu a Davi um filho com grande sabedoria, que governa esse imenso povo. Amém, queridos? Semana passada nós aprendemos e vimos que um homem sábio pediu sabedoria do alto a Deus. Salomão já demonstrou sabedoria ao dizer a Deus que queria sabedoria, em vez de riquezas, da morte dos seus inimigos, de ampliar o seu domínio. E Deus falou que o pedido de Salomão, além de sabedoria, ele então tiraria os inimigos de Salomão da terra, iria expandir os seus terrenos e lhe daria riqueza. E Salomão, o homem mais sábio, segundo Jesus, que já existiu ou existirá sobre a terra. Homem que tem muito que nos ensinar. E essa série, essa trajetória, nós passaremos pela chamado, a bênção, a ascensão, as ações boas, a queda de Salomão e o fim de Salomão. Tudo isso não só para contar a história de Salomão, mas principalmente para que eu e você possamos abrir o coração, para que o Espírito de Deus venha cravar uma boa semente, venha cravar no nosso espírito e alma uma revelação que possamos aproveitar na nossa vida atual, na nossa realidade, porque a palavra de Deus não passa, a palavra de Deus não se altera, a palavra de Deus se aplica em todos os momentos hoje e daqui a 100 anos se Jesus não tiver voltado. Então quando nós estamos no culto, quando Deus vai trazer a palavra, nós vamos nos abrir, quebrar barreiras, dizer, Deus, eu quero aprender e aplicar na minha vida.
Sempre que eu vou ministrar, eu peço a Deus, dai-me uma palavra onde as pessoas podem trazer para a sua realidade, onde as pessoas podem entender numa linguagem comum, onde as pessoas podem se situar no mundo espiritual e terreno para viver as bênçãos, os livramentos, a misericórdia e ver as promessas de Deus se tornar realidade na sua vida. Eu prego com esse intuito. Eu prego com essa vontade, com essa fé, de que eu e você possamos crescer. Salomão é uma figura histórica. Aprendemos semana passada que ele viveu entre 970 e 930 antes de Cristo, no século 10. Sua história, ela é contada dentro da igreja e fora da igreja. Os seus conceitos, a sua sabedoria, ela é praticada por cristãos e por não cristãos. Salomão impactou economias, impactou igrejas, impacta ainda. Salomão teve uma sabedoria que movimenta o mundo até hoje. E nós queremos continuar a aprender com ele. E nessa jornada de hoje, o que vem em primeiro lugar, a primeira coisa que eu percebo nesse texto que nós lemos, o primeiro item desta noite, Salomão atrai a prosperidade arrumando a casa. Fale comigo, Salomão atraiu a prosperidade arrumando a casa. Arrumando a casa. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Prosperidade vai muito além das riquezas. E é claro que a prosperidade pode sim também atrair recursos financeiros, patrimônios. Mas não adianta eu ter riqueza se eu não sou próspero na minha alma. O apóstolo Paulo diz, eu quero que sua vida seja tão próspera quanto a sua alma. Eu preciso, prosperidade abrange a minha alma, o meu espírito, abrange as pessoas que estão à minha volta, abrange o lar, abrange a empresa que você é dono ou trabalha, abrange os nossos sentimentos, as nossas emoções. Prosperidade vai além de dinheiro. Há pessoas milionárias que não têm prosperidade, há pessoas pobres cheias de prosperidade, e há pessoas pobres e ricas que têm as duas coisas ao mesmo tempo. Então Salomão, ele arruma a casa para atrair a prosperidade. Nós sabemos que ele assumiu no lugar do seu pai, e havia muitas brigas, muitas rinchas. Inclusive eu falei semana passada, o próprio irmão de Salomão trocou a trombeta e se colocou como rei. Ele teve que matar o próprio irmão. Salomão teve que arrumar o reinado para a grandeza do que Deus tinha para ele, com a sabedoria que Deus nesse momento ainda não tinha dado a ele. E o reinado de Salomão não apenas se tornou amplo de formas territoriais, mas ele se estabeleceu em paz e justiça. Paz e justiça. Para que eu tenha prosperidade, a minha vida, a minha casa, aquilo que eu trabalho, a igreja, ela precisa ser estabelecida em paz e justiça. Porque Jesus é o príncipe da paz, que nos dá a paz que excede todo entendimento, e o próprio Deus é justiça. Tem alguém comigo? Diga amém. Isso faz parte de uma prosperidade real. Quando eu pego o primeiro a Reis, capítulo 2, versículo 46, antes de Salomão receber sabedoria do alto, com a sabedoria humana que ele tinha, já era grande, diz assim, então o rei Salomão deu ordens a Benaia, texto, então o rei deu ordens a Benaia, filho de Joiada, e este avançou contra Simei e o matou. Assim o reino ficou bem consolidado nas mãos de Salomão. Se você pegar do versículo 2 até esse 45 que eu li, Betseba procura ele, outras pessoas procuram Salomão, e Salomão tem uma visão geopolítica da situação de Israel, que ele entende que ele precisava pacificar. Então, ao buscar essa pacificação, Salomão faz alianças. Pessoas que querem prosperar, elas não podem viver no seu mundinho. Elas precisam gerar boas alianças. Alianças não interesseiras, alianças não corrompidas,
mas alianças saudáveis com pessoas saudáveis. Essas alianças o mundo moderno chama de ter um network, né? Conhecer pessoas, encontrar pessoas que Deus prepara, ajustar a nossa vida. Há muito cristão que é cara fechada demais, só quer brigar, discutir, não quer abrir, não quer conhecer pessoas, cristãos que não se abrem. Como Deus pode trazer uma reviravolta boa, trazer novas expectativas sobre a nossa vida, se não aliançamos? Quando você se torna a nossa ovelha, a ovelha de Cristo, na nossa responsabilidade, eu entendo que temos uma aliança. Não uma aliança escravizadora, porque não seria aliança, seria correntes. Mas uma aliança que dá liberdade de juntos buscarmos as bênçãos que Deus tem para nós. Uma aliança que quando eu ou você cai ou se entristece, os outros se unem para levantar. Uma aliança não de domínio, mas de caminhada em uma única visão, um único Espírito, um único reino e um único Deus. E juntos em aliança, aliançado com o reino de Deus, nós avançaremos em conquista em nome de Jesus. Salomão faz alianças, concede favores. Depois você lê em casa do 2 ao 45. Salomão obedece a Davi, que no leito de morte manda ele matar aqueles que o tinham traído. Naquela época o rei podia fazer isso. Não sai hoje aí matando as pessoas, amém? Salomão manda matar, você vai ver lá, ele decide o quê? Limpar, arrumar a casa. Arrumou a casa. Acabou as brigas políticas, acabaram as brigas entre irmãos, acabaram as pessoas que queriam o trono. A vizinhança se aproximou de Salomão, percebeu que a casa estava arrumada, e Deus então espera a mesma coisa de nós. Arrumar a casa, preparar para receber o melhor de Deus, é um princípio bíblico. Lá em Josué capítulo 3, versículo 5, quando Deus preparava o povo para avançar e conquistar depois do Jordão, a primeira cidade que era Jericó, da terra prometida. Quando eles olham o Jordão cheio de água, Deus, através de Josué, fala para o povo o mesmo princípio, orienta o povo Josué, e Josué diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificar é organizar esta casa, amém ou não? Este princípio também se encontra no versículo, eu falo muito dele. Quando Deus foi derramar ao povo de Israel, Ele diz: alarga a sua tenda, aprofunda as suas estacas, porque eu vou fazer transbordar. Ou seja, Deus não vai derramar o milagre, Deus não vai derramar abundância, se nós não estivermos preparados para receber. Deus não vai dar algo que vai nos tirar da presença dEle. Amém ou não? Então eu preciso em 2024 me preparar como Salomão, arrumar a minha casa. Às vezes tem casal, famílias que dizem: em casa nada dá certo, minha empresa não dá certo, minha vida não dá certo, meus filhos não dá certo. Você vai ver, o casal passa 2, 3 anos brigando, dormem brigados, acordam brigados, não arruma a casa. E a Bíblia diz no Novo Testamento: se você estiver rompido, brigado com seu cônjuge, primeiro vai lá e restabelece a aliança, porque senão eu não ouvirei a sua oração. Pega na mãozinha dessa aí que você está brigado e fala: é melhor nós fazer as pazes, ou não vai ter nada. Ei! Arrumar a casa é isso. A Bíblia tem esse princípio em vários lugares. Casa bagunçada, dracma perdida. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas sobre nós, sobre vós. E eles se santificaram. E quando os sacerdotes pisaram com a arca, o rio Jordão transbordava, se abriu.
Talvez seja isso, talvez a gente tenha visto a montanha diante de nós. Talvez nós temos visto o rio, entre aspas, muito cheio na nossa vida. Estamos desanimados, não acreditamos em nós mesmos, porque a casa está bagunçada e os olhos estão turvos. Quando um monte de problema está à nossa frente, Deus não mandou nós pularmos o monte. Deus disse, olha para ele e fala, sai daqui, monte, em nome de Jesus. Quando eu arrumo a casa, Deus ouve a oração, porque a Bíblia diz que Deus ouve aquele que o procura, de coração humilde, arrependido, confessa os seus pecados, deixa, se humilha, Ele virá nessa casa arrumada e sarará a sua terra. Sua terra pode ser seu lar, a sua terra pode ser seu sonho, a sua terra pode ser sua empresa, a sua terra pode ser sua vida espiritual. Não tem como, querido, até Satanás, os demônios, gostam de casa arrumada, arrumada para eles, é diferente. A Bíblia diz que quando um demônio sai, está em Mateus, um demônio sai, ele anda por aí, vagando. Ele volta na casa que ele estava, que era a pessoa, e ele vê ela toda o quê? Adornada, arrumada. Claro que arrumada para ele é o quê? Uma mesa cheia de cachaça, de droga, putaria. Me ajuda, Deus, a não falar certas músicas. Ele vê a casa arrumada, diz que ele vem e fala o quê? Mais 7 comigo. Mais 7. Então nós temos que decidir nessa noite, como Salomão, se vamos arrumar essa casa para Deus ou para o diabo. Se vamos preparar essa casa para Jesus, para o Espírito Santo ou para os espíritos imundos. Temos que ser claro, é Bíblia, não sou eu. Temos que parar de brincar com o mundo espiritual. Porque amanhã fará maravilhas no meio de vós. Arruma sua casa e as maravilhas te alcançarão. A Bíblia diz que quando eu estou na presença de Deus, quando eu sou obediente, quando eu me rendo, quando eu agrado Deus com a minha vida, a Bíblia diz que os demônios vieram por um caminho, mas eles fugirão por 7 caminhos. Não é coincidência que voltou mais 7. Por 7 caminhos. Destrava a sua vida hoje. Destrava, arruma a casa. Da mesma forma ocorre conosco. Salomão arrumou o seu reino, a sua casa. Nós estamos lá no Velho Testamento, mas no Novo, quando nós temos Jesus como Senhor, declaramos, cremos no nosso coração, nós nascemos de novo. Diga, nascer de novo. A casa é o nosso coração, a casa é o nosso corpo. E quando nós nascemos de novo, nós somos restaurados. Toda a velharia, todo o lixo, todo o mau cheiro espiritual, diz a Bíblia que Deus joga no lago do esquecimento. Agora, como cristãos recém-convertidos, há um cheiro novo, há um cheiro de limpeza, há um cheiro de vida, há um cheiro de cura, há um cheiro de milagre, há um cheiro de louvor, há um cheiro de adoração, há um cheiro de Espírito Santo em nós. Isso ocorre porque 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis se fizeram. Gente, tem coisa melhor do que você comprar móvel, panela, eu sou assim, coisa nova para casa. É bom, não é? A Daniela fala, lá em casa, o homem que é eu que gosto de comprar coisa para casa. Passa no shopping, ela vê loja de roupa, ela entra. Eu vejo roupa de vazia, eu entro. Sapato, ela entra. De móveis, eu entro. Eu falo, nossa, Daniela, que liquidificador bonito, ó. É assim. Ela já fala, olha o sapato, ó. Cheirinho de novo, fala a verdade, gente. Quando Deus permite a gente ter um carro novo, um cheiro bom, não é aquele cheirinho? Não é, pastor? Pastor viajando do tempo, eu vejo ele aqui, quando eu vejo ele está na Bahia, quando eu vejo ele está... Cheirinho de água, de coisa nova. Assim também deve ser feito
nessa casa espiritual. Nós não somos habitação do Espírito Santo. Nós temos que arrumar essa casa. O que que suja essa casa? Fofoca, mentira. Não, pastor, não existe crente fofoqueiro. Acabou de mentir. Eu brinco muito que Davi falou: Senhor, coloca um guarda na minha boca para não pecar contra ti. Tem gente que fala assim: eu ponho um exército inteiro aqui. Porque o povo acha que pecar é só adulterar, matar, roubar. A Bíblia diz que tudo que nós falarmos sobre a terra, nós prestaremos conta diante do Senhor. Olhos, ouvidos, mãos, pés, tudo. Quando a gente suja essa casa de novo, são danos terríveis, que traz a consequência da prosperidade sair das nossas mãos. Não estou dizendo dinheiro, a prosperidade, a paz, a saúde, a tranquilidade. Por isso, queridos, nós temos que aprender nessa noite. Salomão, todos os dias, dos 4 primeiros anos do reinado dele, que ele, no 4º ano ele começou o templo, até ele limpava aquele reino todos os dias. Porque isso que eu li para você não aconteceu num dia, aconteceu em 4 anos para ele arrumar a casa. Nós cristãos devemos fazer uma manutenção diária do templo do Espírito Santo. Peguei um dinheirinho sujo, devolve. Olhei 2 vezes e desejei no coração: perdoa, Senhor. Melhor entrar cego no reino de Deus do que com os 2 olhos cravados na cara do capeta. Senhor, meus pés estão me levando aos prostíbulos, meus pés estão levando às fofocas, meus pés estão me levando a shows perdidos do mundo, meus pés estão me levando, Senhor, ao pecado. É melhor entrar perneta no reino dos céus do que com as 2 pernas no inferno. Ei, está difícil de ouvir pregação assim, né? Mas é verdade. Eu prefiro te alertar e me alertar, porque eu sou igual a você. Eu sou homem, eu sou pecador, eu sou falho. O apóstolo Paulo nos ensina, ele diz para os apóstolos: entre vós eu sou o mais pecador. Se Paulo era o mais pecador, o que sobra para mim? Ei, isso é bênção. Arrumar a casa é atrair as bênçãos do Senhor. É por isso que no Salmo 139, 23, 24, Davi diz: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia minhas inquietações, vê se há em mim alguma coisa má, ou em outra versão, o sentimento funesto, e guia-me pela vereda de justiça. Na minha versão diz: e guia-me pelo caminho da vida eterna. Quem quer ir para o céu? Você não vai morar lá, você sabe disso, é passageiro, vai se descer novos céus e nova terra. Mas quando a gente quer ir. Para ir, Davi fala: antes que eu possa, invertendo o versículo, antes que você possa me guiar pelo caminho da vida eterna, eu preciso ser examinado. É isso que Davi está falando. Eu preciso arrumar a casa. Então Davi arrumou a casa dele, mas estava preocupado, porque ele havia pecado com Betseba, se arrependeu e fala: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Davi estava tenso. Ele sabia que Deus tinha perdoado, mas estava tenso. E ele, invertendo, ele disse: Senhor, para o Senhor me guiar pela a vida eterna, eu preciso ter arrumado minha casa. Eu me arrependi, mas pode ter escapulido alguma coisinha. Sonda o meu coração. Tem alguém entendendo? Salomão arrumou a casa do reino para receber a prosperidade. Faz então necessário pedir ao Espírito Santo que nos traga a memória se há algum lixo de volta a essa casa. Porque às vezes inconscientemente ou conscientemente nós empurramos lixos, pequenos pecados, não que existe pequeno e grande, é só uma moda de um modo de falar, debaixo do tapete, debaixo da sala. E vou te alimentar uma coisa: onde há trevas não há luz, onde há luz não há trevas. Se há lixo dentro desse corpo, não há o Espírito Santo. E é um tempo apropriado para pregar isso, porque tudo indica que ele está realmente se aproximando. Sinais e sinais como nunca visto.
Mas você continua vindo para a igreja e fica no seu celular. Você continua na igreja e cochila. Você continua vindo na igreja e parece que é só mais um culto, é só mais uma palavra. E às vezes Deus está dizendo: se eu pedir a tua alma nessa noite, a tua casa está arrumada. Se eu vier para te buscar, a tua casa está limpa. Igreja não é onde eu me sinto bem. Igreja é onde a palavra me confronta. Igreja é onde a palavra me cura. Igreja é onde eu fujo do pecado. Igreja é onde eu faço nova aliança todos os dias com o Pai. Primeira Reis 40:21. Depois de Salomão arrumou a casinha dele, veio a bênção. O povo de Judá e o povo de Israel. Está tendo um delay aqui hoje. Está apagado. Ora, repreende o diabo. 1 Reis 4:20-21. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos da areia do mar, da praia do mar. Era gente pra caramba. Todas as pessoas tinham fartura em comida, bebida, viviam em paz e eram. Isso é prosperidade. Aqui não está falando que eles tinham mansões. Aqui não está falando que eles tinham carrões, helicópteros, jato, até porque não tinha naquela época. Mas às vezes um jumento a jato. Não tinha. Um camelo que voava. Não tinha. Porque a gente sabe que estou falando por aí que Jesus veio na terra, sábio como ele é, mas ele não prosperou. E todo mundo tem que estar na terra para ficar rico. Falaram isso essa semana passada. Não. Olha só, quando você e eu tomarmos posição, não é só nós, a nossa família, a nossa igreja, os nossos amigos, pessoas que nem conhecemos e Deus preparou para que fôssemos bênção. Nós seremos liberadores de prosperidade. Quem quer ser liberador de prosperidade? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então primeiro arruma a casa, recebe prosperidade. Comiam, bebiam em multidões, tinham paz e eram felizes. Olha que coisa linda. E Salomão estendeu o seu domínio sobre todos os reinos existentes, desde o rio Eufrates até terra dos filisteus e até a fronteira com o Egito. Todos esses reinos dominados pagavam imposto para Salomão. Deus prosperou Salomão, Deus prosperou o povo e deu renda recorrente. Sob a majestade de Salomão durante toda a sua vida. Agora olha o capítulo 4 que nós estamos, versos 24 e 25. Continua. Salomão dominava os reinos, oeste de Eufrates, desde Tifes até Gaza. As populações viviam em paz em todas as fronteiras. Irmão, olha como é um crente próspero e diferente. O Egito era inimigo de Israel. A Bíblia diz que a paz que Israel tinha ia além da fronteira. Havia paz nas fronteiras, que o povo queria receber aquilo. O povo de lá queria receber aquilo. Eram os inimigos querendo se tornar amigos. É realizar seu sonho. Sua sogra te abraçar e falar: você é meu genro preferido. Prosperidade. Aleluia. Esse nunca ouviu, coitado. É Deus falando. Durante toda a vida de Salomão, versículo 25, Judá e Israel viveram em plena paz e segurança em seus territórios. Cada cidadão sujeito da sua própria videira e da sua própria figueira, desde Dan até Bersebe. O povo não mendigava, o povo não passava fome, o povo não dependia do governo, o povo não dependia de político, o povo comia do trabalho das suas mãos, do fruto da sua plantação. E eu desejo para mim, para você, que a partir desse ano a gente arrume a casa e que a gente dependa só de nós e de Deus, é claro, e com Deus a gente colha, a gente prospere, a gente arrume a casa, joga o lixo fora, joga o pecado fora, joga tudo isso fora, em nome de Jesus. Ai. Voltou.
Perdão, é porque depois de velho eu resolvi caminhar e correr esses dias. Aí dei 2 corridas, o tendão não entendeu, não houve uma comunicação e ele estendeu. Eu tomando medicação e eu voltei a andar ontem. Agora eu dei esse pulinho aqui e estou morrendo. Mas está tudo bem. Amém. O povo tinha tanta fartura, tanta saúde, tanta conquista, que eles festejavam e se alegravam no Senhor. Eu não estou dizendo que nós não teremos aflições, porque o próprio Jesus aqui disse: no mundo tereis aflições. Eu não estou dizendo que nós não choraremos, que não passaremos por uma dor, mas eu estou dizendo que Deus não nos chamou para viver numa miséria de espírito. E o que prende o homem é o pecado calado. O que prende o homem é o pecado recorrente. O que prende o homem e a mulher é a sujeira oculta, guardada, empurrada, varrida. Tem alguém aí? Então qual que é a primeira coisa que Salomão nos ensina? Atrair a prosperidade arrumando eu não estou julgando ninguém aqui, não estou dizendo que alguém está. É uma questão de você olhar para dentro e dizer: como está essa casa? Como está essa casa? Vendo pornografia? Como está essa casa? Revistas erradas? Como está essa boca? Mentira, fofoca, jeitinho? Como está esses lábios? Falar para nós mesmos. Eu para mim, você acha que eu também não falo para mim? Eu tenho que falar, ué. Segunda coisa, nessa jornada de hoje, o que vem em primeiro lugar, né? A vida de Salomão, em primeiro lugar, foi arrumar o quê? A casa. Tem duas coisas que ele fez em primeiro lugar. Segundo, primeiro, Salomão atraiu o quê? A prosperidade. Segundo, Salomão atrai o reino de Deus e levanta o templo de Deus. Amém ou não? Quando a gente limpar a casa, limpar o corpo, confessar tudo, o que a gente mais precisa é do Espírito Santo. O que a gente mais precisa é Deus encher este templo humano para que a gente resista às tentações. Porque a Bíblia diz que o pecado, Deus nos assedia tenazmente. Tenaz é cola, está colado em nós. E que não há tentação maior do que nós podemos suportar. E junto com a tentação vem o livramento. Então Salomão constrói o templo que Davi queria construir. Deus disse: sua mão é cheia de sangue. Por mais que os teólogos queiram explicar isso, não tem explicação, porque Davi matava e Deus estava lá. Mas as suas mãos estão cheias de sangue. Você não vai erguer meu templo. Quem vai erguer meu templo é o filho seu, que eu colocarei no seu lugar. 1 Reis, capítulo 5, verso 3 e 5, para quem está anotando aí. 1 Reis, capítulo 5, verso 3 ao 5. Salomão diz: bem sabes que o rei Davi, meu pai, não pôde construir um templo em referência a Yahvé, o nome do Senhor seu Deus, por causa das muitas guerras que ele sempre se envolveu, até o dia que Yahvé lhe pôs todos os seus inimigos sob os pés. Mas agora vivo um tempo em que Yahvé tem me proporcionado paz em todas as fronteiras do meu. O que isso quer dizer? Ele tinha arrumado a casa. Pegaram aí? Pegaram a chave? Depois que ele consolidou as fronteiras, toda a casa de Israel, todo o território de Israel, e teve paz, é que ele fala: por isso que eu estou pregando que Deus deu essa tarde. É como se ele falasse em outras palavras: depois que eu arrumei a casa, deixei no ponto para Deus, porque o sangue evitou meu pai de construir. Depois que eu parei a guerra, que eu cessei e trouxe paz, não haverá sangue nas minhas mãos. Então por isso eu planejo edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. É lindo demais quando você entende isso, é muito profundo. Isso é revelação do céu. Bíblia. Ele juntou as coisas desse versículo. Ele não chegou e no primeiro ano foi construir, pastor. A nossa mania é essa. A gente quer fazer as coisas para Deus com a casa desarrumada. A gente quer fazer as coisas para Deus vivendo em pecado 24 horas. A gente quer fazer as coisas para Deus sem abrir mão, sem negar nós mesmos, sem tomar nossa cruz.
Aí Deus diz: o que adianta você ganhar o mundo, todas as pessoas sobre a terra, e perder a sua alma? Aí ele diz: por isso planejo. Lembra que eu ensinei semana passada que Salomão, ele colocava os projetos diante de Deus primeiro? Ele não falou eu vou fazer, ele diz eu planejo. Lembra da humildade? É isso. Quer dizer, eu planejo, eu faço os projetos, mas quem dá o caminho final é Deus. Salomão não deixou que subisse a sua cabeça o poder do trono e a paz reinando. Pegou essa aí? Quando Deus te colocar em lugares altos, não permita que a riqueza, que a prosperidade, que o reconhecimento de homens tirem você da humildade diante de Deus. Alguém entendeu? Fundamental, ele fala: eu planejo. Conforme Yahvé prometeu a meu pai Davi, afirmando: teu filho que colocarei no trono em teu lugar é quem construirá um templo para o meu nome. Olha como ele sabe tratar Deus como Moisés. Ele fala: eu planejo, conforme Deus já prometeu a quem? A Davi. Ele está dizendo: o Senhor prometeu, sem faltar o respeito, sem apertar, sem liberar palavra idiota profética, sem nada disso, sem determinar. Ele só lembrou: olha, o Senhor prometeu, meu pai, então eu planejo, porque o Senhor há de cumprir o que o Senhor prometeu a meu pai. Quem tem promessa de Deus de verdade? Você ouviu de Deus, você tem certeza que é Deus? Então fala: Senhor Deus, eu planejo rumar a minha casa, para que o Senhor venha cumprir essas promessas que o Senhor fez a mim. E eu creio que esse ano será diferente, será melhor, haverá prosperidade, porque todos os dias eu vou consertar, eu vou limpar esta casa para o Senhor, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém, aleluia. Começou Salomão no segundo mês, no dia 2 do 4º ano do seu reinado, a edificar a casa. Então pega todos os seus projetos e eu os meus. Não vamos desistir de nenhum em nome de Jesus, a não ser que Deus mande. Vamos colocar de lado só por um período. Vamos olhar dentro de nós e pedir Deus para examinar e revelar a nossa vida. Vamos abrir mão daquilo que é gostoso momentaneamente, mas que desagrada a Deus. Vamos organizar a nossa casa, que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas quando organizar, você vai pegar todos os seus projetos. E este Deus é capaz de nos dar muito mais do que projetamos, pedimos ou sonhamos. Sabe aonde ele colocou aquele templo? Lá no monte de Moriá, onde Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício. A terra que Davi tinha comprado. Quiseram dar e ele comprou. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus. E a Bíblia ensina que a glória de Deus manifesta através de nós, da nossa vida. Então, quando eu edifico essa casa, eu estou fazendo uma analogia entre o templo feito por mãos humanas, lá no Velho Testamento, e o templo do Espírito que somos nós, no Novo Testamento. Vocês estão conseguindo entender isso? Então, o propósito do templo é glorificar, edificar o nome de Deus. Nisso, havia uma pureza muito grande no coração de Salomão. Na construção do templo, ele mandou buscar a melhor madeira, o melhor ouro possível, mais refinado. Cobriu aquilo tudo que era de bom. Pastor, como que eu faço isso com esse templo? Eu compro uns cordão de ouro? Não. Não. Eu compro uns terno caro? Não. Você se veste de fé genuína.
Você se veste de uma arma poderosa chamada Bíblia contra todo o pecado, toda a armadilha do inimigo. Você se veste de uma consciência pura, um pensamento cativo a Cristo, e tudo aquilo que é bom, que é agradável, que é puro, é o que virá na sua mente, na sua boca. Você então se veste de quem serve ao próximo, ao pobre, ao necessitado, à viúva, ao carente, aquele que visita, aquele que cuida, aquele que ama. O ouro são as nossas obras que são, como é que chama a palavra? São provadas, testadas, como o mais puro ouro no fogo mais quente. Tem obras, pelas obras, pelos frutos sereis conhecidos. Essa visão de Deus centrado no templo é uma característica forte do Velho Testamento. Com a redenção de nós homens por Cristo na cruz do Calvário, é incrível, mas um Deus que a terra é o estrato dos seus pés, que todo mundo não comportaria, Ele habita em nós. Não há explicação. Da mesma forma que Ele habitou no corpo que Cristo andou sobre a terra. Nós gostamos de falar que estamos cheios do Espírito Santo. Nós gostamos de falar que o Espírito Santo habita em nós. Mas na hora de pecar, nós esquecemos que Ele habita em nós. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: ou ainda não entenderam que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que tem parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Ele está dizendo que o corpo, depois de nascido de novo, entrega a Jesus, que o Espírito Santo habita, não pertence mais a nós. A casa que tem que ser arrumada. Pois foste comprados por alto preço, portanto, glorifica a Deus no seu próprio. Pastor, se eu dançar a Anitta, eu estou glorificando tal capeta. Pastor, eu gosto de ouvir o bonde que atropela. Eu não vou nem falar os nomes, né? Atropelou tanto que foi parar no inferno morto. Queridos, está dizendo que é no nosso próprio corpo. Tem que arrumar essa casa. E eu não estou julgando ninguém, mas começar por mim. Se a gente tem uma vasculhada no cérebro, nos pensamentos, no olhar, no trabalho, pode ser que a gente descubra, com muita humildade, que a gente tem que limpar e arrumar a casa. Tem alguém entendendo aí? Quando nós nos tornamos cristãos de fato e não nominais, o Espírito Santo habita em nós, acabou, queridos. O fato de Deus ter nos comprado por alto preço, nos tira de uma escravidão e nos liberta da morte. Então vigia. A segunda coisa que ele fez foi levantar o templo para atrair o reino. Porque Deus naquela época vinha de si naquele templo. E ele construiu, mas ele só construiu depois que a casa estava organizada. Vou te falar uma coisa. Se você tentar trazer Deus para dentro de você, ou eu para dentro de mim, vivendo em pecado, não vai dar certo. Lembra de Safira e Ananias em Atos? Quando mentiram para entregar aquilo que era de Deus, Pedro, o apóstolo, disse: vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo, e foram fulminados no Novo Testamento. Nós não temos que ter medo de Deus, mas temos que ter temor e tremor. Diga: temor e tremor. Deus e Jesus não é essa brincadeirinha que muitas igrejas estão usando, não. Jesus não é um cara que você pode bater na cara dele todo dia que você quer, não. Paulo fala que quando eu vou pecando e pecando de novo, eu estou crucificando Jesus de novo. Como posso levantar o templo de novo se eu sou escravo do pecado?
Como eu posso erguer este templo para Deus de novo, se eu não renuncio ao que me prende? Dura é essa palavra. Terceira e última coisa. Depois que ele arrumou a casa e que ele levantou o templo, Salomão atrai a glória de Deus. Casa arrumada e templo edificado é o cenário perfeito para a manifestação da glória de Deus. Agora, queridos, eu não falo dessa glória que o culto é bom, ou um estádio cheio, o som preparado, as luzes, cria todo um ritmo, e você, nossa, a glória de Deus estava ali. Não, irmão. Se a glória de Deus chegasse aqui hoje, de fato, nós morreríamos imediatamente. Porque o homem, depois de Jesus, que andou sobre a terra, que mais se aproximou de Deus, chama Moisés. E Moisés falou: deixa eu ver a sua glória. E Deus fala o que para ele? Já preguei muito isso aqui. Moisés, nenhum homem vivo, nenhum ser humano, ninguém pode ver minha glória e viver. Mas nós criamos uma concepção pentecostalista de que barulho, reteté, orar em língua estranha, sair correndo sem controle, é a glória de Deus. Primeiro que nós não suportamos ela. É bíblico, ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Mas eu preciso atrair a glória de Deus através de Jesus. O que me faz hoje suportar um pouquinho da glória de Deus é a presença do Espírito Santo dentro de mim. Porque ele filtra, ele segura esse impacto. E ele transborda em nós. Não na força total da glória, porque nós não suportaríamos a carne humana, não. Pastor, mas um dia eu vou ver a glória de Deus, lá vai. Por isso Deus vai nos dar novos corpos espirituais. Quanto mais espiritual você tiver, não no conceito humano de pastores, mas no conceito bíblico, mais próximo da glória você estará. Quanto mais carnal e humano formos, mais distantes da glória de Deus. E Deus faz isso para nos preservar, para que nós não sejamos consumidos e possamos ter a chance de organizar a casa e levantar o templo. Você pode dizer amém? Quando ele levanta o templo, diz a Bíblia que a glória do Senhor se manifesta. Mas não tinha ser humano onde ele manifesta. Lembra que tinha o Santo dos Santos? Entrava só o sacerdote com o sininho, tivesse em pecado morria, lembra disso? Lá tinha a arca da aliança, sim ou não? Irmão, se você for participar, eu vou falar isso, não tem medo de apanhar, não tem medo, vão me criticar. Mas se você for numa igreja onde eles carregam a arca da aliança, e para você adorar, foge. Foge que é misticismo. Foge que é pessoas do Velho Testamento, te enganando. Para você colocar dinheiro aos pés da arca falsa. Hoje não precisa mais de arca. Hoje ele habita numa casa arrumada. Aleluia, um edifício levantado para Cristo, por Cristo e em Cristo. Foge dessas meninices. Foge desse engano. Ah, pastor, eu paguei 10 mil numa arcazinha. Eu te vendia por 50 reais. Duas vezes a glória se manifestou no templo. Ei, uma casa arrumada e um templo edificado, a glória vem constantemente. Vem lavando vasilha, vem dirigindo, vem tomando banho, vem conversando com os amigos, vem estudando, vem dentro do ônibus. Quando a casa está arrumada e o templo está levantado, a glória de Deus, através do Espírito, manifesta em nós. Você está andando na rua, quando você vê essa... Nossa, uma pregação, peraí. Você está andando na rua, o cara fala, vai lá, põe a mão e fala para mim. Aí não é sua cabeça não, não é igual algumas igrejas ensinam. Ah, se você está com um relógio, o cara está com um relógio, você chega nele e fala, ah, eu vou profetizar porque ele está com um relógio. Deus tem um novo tempo para você. Tem igreja que está ensinando isso, cara, na terra. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que Deus mais está desejando, eu acho, são casas limpas e arrumadas. Templos vivos, edificados sobre essa terra.
que não se vendem, não se corrompem, não se entregam. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. Eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. Tem gente que usa esse versículo do Antigo Testamento, onde eles carregavam a arca, e a glória vinha sobre a arca. Então eles caíram. É natural. Para ficar caindo diante da glória, sem parar. Já em 1 Reis 8, de 10 a 11, explica esse versículo dizendo: ora, assim que os sacerdotes se retiraram do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo de Javé, de modo que os próprios sacerdotes não podiam mais continuar o seu serviço ritual, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo de Javé. 1 Pedro 2, 4, 5. 1 Pedro 2, 4, 5, estou para encerrar. Acheguemo-nos a Deus, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também são pedras vivas, assim edificados como casa espiritual. Guarde isso. Eu não tirei daqui, eu tirei daqui. Edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdote santo, casa arrumada. Amém ou não? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Se você for aprofundar nesse sacrifício no restante, vai ver que é amar o próximo, ajudar a viúva, levar bons, as coisas, transferir as coisas boas do Espírito, os frutos do Espírito. Então a glória de Deus encheu o templo quando a arca chegou, onde a palavra de Deus habita e a obediência. Ali está a glória de Deus. Vamos ser sinceros. Eu e você. Eu sempre começo por aqui porque eu sou igual a você. Talvez eu seja um dos que mais faz. Se nós reunirmos em separados aqui 10, 20 vezes, quantas vezes nós falamos de Deus e quantas vezes nós falamos dos outros e quantas vezes nós contamos só piada? Não estou dizendo que não pode contar uma piada boa, mas estou dizendo que não pode falar dos outros mesmo. Não misture as coisas. Não estou dizendo que não podemos nos alegrar, mas eu estou dizendo que se a gente olhar, quando os apóstolos em Atos receberam do alto a virtude, o poder do Espírito Santo, o primeiro deles, chamado Pedro, um pescador indouto, sai lá fora sem microfone, sem telão, sem bateria, sem nada. Ele simplesmente, quando ele abre a boca, não sai só a palavra, sai a glória, sai o poder, sai a autoridade, sai a unção. E o Espírito de Deus vai lá e convence do pecado, juízo e justiça 3.000 homens. E a nossa casa está tão desarrumada que a gente não consegue convencer o parente que mora com a gente. Eu fui duro demais comigo mesmo. E eles foram e se espalharam. E não tem um momento na Bíblia que Paulo ora em línguas estranhas. Ele até fala que ali é o menor dos dons. Não fala que eles caíram. Não fala nada disso. O que nós estamos precisando é de casa arrumada, de templo em pé, de pessoas que sejam o reflexo da glória de Deus sobre uma humanidade perdida. A segunda manifestação da glória foi 2 Crônicas 7, de 1 a 3. Assim que Salomão concluiu a sua oração, que ele inaugurou o templo, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Deus tomou toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória havia enchido o templo. Sacerdotes eram homens separados, qualificados, tentando ser santos o tempo todo. Nem eles conseguiram entrar
quando a glória de Deus encheu aquele lugar. Havia enchido o templo. Versículo 3: quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Yahvé sobre o templo, se ajoelharam. Eles não caíram, eles não estavam em êxtase, eles não entraram em gritaria, em mudar a voz para pregar. Eles não teve nada dessa bobajada que engana o povo, não. Eles ajoelharam atônitos, perplexos, porque era um pouquinho da glória de Deus, mesmo que você não esteja vendo, mas você sente, ela faz isso. Eu lembro como hoje, a minha vida estava difícil, me falaram de uma senhora lá em Formosa, num bairro muito pobre, e que Deus visitava a casa dela todos os dias, que era incrível. E eu lembro que eu não tinha carro naquele dia, era longe, eu fui até lá, bati porta, o portão estava meio aberto, eu entrei, bati na porta, abri a porta e falei: desculpa, eu vou entrar. Ela disse lá da cozinha: pode entrar, meu filho. Eu entrei, as janelas daquela casinha simples estavam abertas. Ela estava na cozinha, ficava na parte mais de baixo. Quando eu entrei naquela sala, um vento entrou dentro daquele lugar, diferente. E quando algo trombou comigo, eu caí como esses homens, sem brincadeira, na presença de eu caí de joelho. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia olhar, eu só chorava. E sentia medo, no sentido não de medo amedrontado, mas aquela insegurança: o que será de mim? Eu não estava vivendo em pecado, mas aquela glória, aquele negócio era muito forte. E aquilo deve ter durado uns 5 minutos. Quando acabou, eu levantei em lágrimas. Acabado, quando eu levantei, ela veio ao meu encontro, porque ela sabia o que estava acontecendo. Aquela glória mudou a minha história, mudou a minha vida. Não orei em línguas estranhas, não saí correndo, não saí falando profecia, não. Eu só ficava de joelhos. E eu não dobrei os meus joelhos, eles dobraram sozinhos. Por isso a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E a casa desarrumada vai dobrar, e a casa arrumada vai dobrar. A escolha nessa noite é minha e sua. Um dia nós vamos dobrar o joelho, com a casa desarrumada ou arrumada, porque todos nós vamos dobrar. E toda língua, a pecadora e a santa, vai falar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe qual é a diferença daquele dia? Não tem mais como voltar atrás. A casa desarrumada vai ouvir para a esquerda: e níquel, eu não te conheço. Eternidade no lago de enxofre. Para a casa arrumada e o templo edificado vai dizer: para a direita, bendito de meu Pai. A escolha é minha e sua, é individual. Atônitos, no chão de joelhos, olha só, ajoelharam-se atônitos no pavimento, com o rosto rente ao chão, adoravam e deram graças ao Senhor com grande júbilo, dizendo: pois Ele é bom e eterno, e o seu amor e a sua misericórdia duram